Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Unity Treinamentos. Meu nome é Robertson Azevedo e eu vou conduzir esse curso de Microsoft Excel com vocês, o módulo básico, e a aula 2 nós vamos criar a primeira planilha. Vamos direto à prática neste caso. Eu tenho uma máquina virtual e essa máquina virtual aqui ela tem o Excel instalado e nosso objetivo é simplesmente fazer essa primeira tabelinha aqui com o Excel, tudo bem? Uma tabela de venda de seguros. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as pessoas que têm se inscrito aí no canal. Eu estou fazendo esse vídeo hoje, eu estava meio sem tempo em função de vocês. Agradeço muito cada um que entra espontaneamente no canal. Eu sinto-me muito feliz com isso e sinto-me também na obrigação de fazer algum material para vocês, tudo bem? Eu espero que vocês gostem e que possam interagir aí com alguma pergunta. E eu vou ver se eu deixo aqui o e-mail para vocês. Vou até deixar aqui direto, caso vocês precisem de alguma informação ou ajuda que eu possa de repente auxiliar. Esse é o meu e-mail, tá? Meu nome aqui é Robertson Azevedo. Caso vocês precisem de alguma ajuda e se for possível ajudar, se estiver ao meu alcance, eu vou ajudá-los, tudo bem? Então basicamente o que nós vamos fazer nessa aula é uma primeira planilha, tá? Uma primeira tabela, pode ser chamada assim também, e nós vamos usar alguns recursos aqui dessa primeira guia aqui, chamada guia página inicial. Como eu posso chamar aqui? Esse gráfico ele vai ser feito na terceira ou na quarta aula. Eu ainda vou ter que verificar. Então vamos começar. Eu vou clicar nesse símbolozinho aqui de mais para que ele me dê mais uma folha de dados para que eu possa começar do zero, tá? Primeiramente eu vou digitar aqui, selecionar aqui a primeira célula, já está selecionada, e vou clicar aqui venda de seguros, digitar aqui venda de seguros. Uma das coisas que a gente pode fazer no Excel é aumentar o tamanho da coluna, a largura dela. Olha, vejam que aqui tem uma largura padrão. Eu vou posicionar aqui meu mouse entre a coluna A e a B. Ele vai mudar o símbolo dele para duas setinhas pretas, uma para cada lado, e eu vou aumentar o tamanho ou diminuir conforme eu desejo, tá? Uma outra forma que eu tenho também de aumentar esse tamanho é o seguinte: eu boto o mouse aqui, com o botão esquerdo do mouse eu vou dar 2 cliques e ele vai dar o tamanho suficiente para ficar meu texto aqui, tá? Ele vai aumentar até o tamanho suficiente para o texto ser exibido. Eu também posso fazer a mesma coisa com linhas, tá? Posso aumentar, diminuir, enfim. Boto o mouse aqui, aí ele vai mudar o símbolo dele para 2 setas pretas, uma para cima, uma para baixo, e eu vou poder movimentar e aumentar a linha conforme eu desejo. Vou botar aqui o primeiro título de coluna, chamada vendedor. Aqui eu vou botar janeiro, fevereiro e março. É o primeiro trimestre que nós vamos avaliar. Vou aumentar aqui um pouquinho a nossa coluna, tudo bem? Vou colocar aqui o nome de alguns vendedores de exemplo: Tiago, João, Pedro, Mateus, nomes bem comuns aí pra gente. E uma das coisas que nós vamos utilizar é esse primeiro quadro aqui, tá? Que é da guia página inicial. E também alguns recursos desse segundo quadro e desse terceiro quadro aqui. Essa vai ser o nossa primeira utilização. Eu vou clicar aqui, segurar e arrastar, clicar com o botão esquerdo do mouse, arrastar até essa coluna, que é a última coluna aqui para cobrir toda essa área da tabela, tá? E vou selecionar essa opção mesclar e centralizar. Se você simplesmente posicionar o mouse em cima dos ícones que você desejar, ele já vai explicar um pouquinho do que ele faz. Nesse caso, ele vai tornar todas essas células uma só e vai centralizar esse texto. Eu posso desfazer clicando novamente nesse botão. Eu vou também clicar nessa opção, se chama negrito. Ele vai deixar negrito aqui meu texto. Vou clicar aqui em itálico, só para que vocês possam ver o que ele faz. Vai inclinar para frente o meu texto. Vou desmarcar aqui. Vou fazer isso com outros textos. Ou poderia sublinhar. Com essa opção, ele cria uma linha embaixo do texto. Não quero dessa forma. Então, eu vou escolher aqui um outro tipo de letra, tá? Ou seja, de fonte, que se chama calibre. Eu vou escolher aqui uma outra, bem diferente, para que vocês possam perceber a diferença. Cooper Black.
e ela já ficou negrita e com outra forma a fonte. Como para nossa visualização não é útil, não é tão agradável visualizar um texto dessa forma, até no caso de uma impressão, eu vou desfazer segurando a tecla Ctrl e apertando a letra Z. Essa função que eu fiz aqui com as duas teclas, eu posso simplesmente clicar aqui, tá? Na setinha de voltar, ou posso na setinha de ir para frente nas minhas ações, tá? Então eu posso aqui voltar algumas vezes nas ações que eu já fiz e que desejo desfazer, ou eu posso passar para frente e refazer aquela ação caso eu tenha me arrependido. Então, se eu chegar aqui e deletar sem querer esse texto, selecionando e apertando a tecla Delete, eu posso clicar aqui e voltar o mesmo. Ele vai voltar a minha ação anterior. Tudo bem? Então, a outra opção que nós vamos utilizar aqui é o seguinte: eu vou aumentar esse texto aqui. Aqui está o número de tamanho 11, eu vou botar o tamanho 14. Bom, vejam aí que já aumentou um pouco. Eu vou botar uma cor, tá? Nesse texto, selecionando essa opção, clicando nessa setinha aqui para baixo. Sempre que tem essa setinha, tem mais opções ao lado do ícone, para se você quiser escolher. Então eu vou selecionar aqui uma letra azul escuro. A mesma coisa, eu vou fazer o seguinte: eu vou usar esse baldinho para dar uma cor na minha célula. Ele vai preencher toda a célula e não a letra. Eu vou selecionar aqui a opção e vou clicar aqui uma cor amarelo, tá? Então esse aqui eu uso para preencher a cor da célula e esse aqui para a cor da fonte. Se eu quiser aumentar a fonte simplesmente gradualmente, eu posso clicar aqui, tá? E se eu quiser diminuir gradualmente, eu também posso clicar aqui nesse botão. Nesses textos aqui, para mim, é interessante que eles estejam centralizados. Percebam que ele está alinhado à esquerda, cada um deles. Esse aqui é até interessante que fique à esquerda. Nesses três aqui, eu quero que fiquem centralizados na coluna. Então, eu vou selecionar essa opção aqui, ó, de alinhamento, centralizar. Vejam aí que eles ficaram no meio da coluna. O vendedor, só para ilustrar, eu vou clicar aqui na opção alinhar à direita. Vejam aí o que ocorreu. Vou voltar para alinhar à esquerda. Tem uma outra opção aqui em cima. Percebam que já vem por padrão marcado aqui, parecida com essa de baixo. Só que esse alinhamento aqui de baixo, ele vai alinhar na horizontal, onde que vai estar o texto. Você vai estar à esquerda, direita, esquerda, centro ou direita. Já essas opções aqui em cima, elas vão alinhar se o texto está da seguinte forma. Olha, eu vou fazer um teste aqui. Se esse texto ele vai estar alinhado na parte superior esquerda, na parte superior, no meio ou na parte de baixo da minha célula. Por exemplo, se eu quiser botar aqui no meio dessa célula esse texto, eu vou selecionar aqui para ele alinhar no meio verticalmente, vejam aí, e vou selecionar aqui no meio horizontalmente. Vejam aí como é que ficou a célula do Mateus. Vou clicar aqui na setinha para desfazer, que eu fiz aqui de teste. Ok. Então, vocês já entenderam um pouco. Para ficar melhor visualizado, eu vou selecionar aqui esse cabeçalho meu e vou clicar em negrito. Uma outra coisa que é necessário a gente fazer, essas linhas elas não saem na impressão. Então, eu vou selecionar todo esse quadro aqui e vou clicar nessa opção. Se eu clicar simplesmente na opção que já está aqui, ele só vai botar uma linha aqui embaixo. Vocês percebam que o ícone ele tem uns tracejados em volta, ou seja, não tem linhas em volta, só embaixo que ele tem uma linha preta. Então foi assim que ficou. Não é o que eu quero. Vou segurar a tecla Ctrl e Z para desfazer o que eu fiz aqui. Vou selecionar novamente todo o texto, ou seja, toda a minha tabela, e vou selecionar uma das opções. Nesse caso, eu quero essa aqui, ó, que preenche todas as bordas. E eu vou ter aí as minhas bordas todas preenchidas, tá? Manualmente, eu peguei um relatório lá de venda e vou dizer aqui que em janeiro o Thiago teve 50 vendas. Vou dizer que o João teve 40, 30 para o Pedro e 40 para o Mateus. A mesma coisa eu vou fazer aqui em fevereiro. 40, 60, 70 e 80. Isso aqui é só para ilustrar. Eu imagino que você, no seu trabalho, possa pegar algum material e ter que preencher dessa forma aí.
50, 30, 40 e 80. Ok. Então eu tenho aqui meus valores já preenchidos, só que o que acontece? Eles foram alinhados à direita. Eu não quero isso. Eu quero que toda a coluna ela seja alinhada ao centro, tá? Essas 3 colunas aqui. Quando eu fiz aqui em cima, eu só selecionei as células, não selecionei a coluna inteira. O ideal é sempre a gente fazer, caso a gente venha desejar que a coluna toda seja centralizada, olha, selecionar ela, clicar em cima da letra mesmo, tá? Ficou escuro aqui. Sempre a primeira célula fica assim mesmo clarinha, não se preocupem, mas ela vai fazer parte da seleção. E eu vou clicar aqui em centralizar. Como já tem esse centralizado, olha o que vai acontecer. Ele vai desfazer a primeira centralização que ele encontrou. E agora ele vai centralizar todo mundo. Visualmente ficou melhor. Vou clicar aqui no meu disquetezinho para salvar. Ele já dá aqui entre parênteses qual seria a tecla de atalho para poder salvar esse documento. Seria Ctrl B, tá? Mas eu vou usar aqui esse disquete porque eu já salvei esse documento anteriormente. Tudo bem? Então basicamente nós temos aí a nossa primeira planilha com alguns recursos que nós utilizamos. Só para ilustrar, eu vou botar nesses valores aqui, eu vou botar uma cor diferente. Vou botar uma cor verde aqui. Não, verde ficou muito claro. Vou botar um azul bem escuro aqui. Aqui eu vou botar um amarelo clarinho. Aqui em cima eu vou botar a cor amarela da fonte, ou seja, da letra, e vou botar aqui uma cor azul no fundo. Enfim, gente, só para ilustrar, esse aí é a nossa primeira planilha, espero que tenham gostado. É algo bem simples, utilizamos alguns recursos aqui da guia página inicial, o primeiro e o segundo quadro aqui, vocês podem ver que aqui se chama esse quadrinho fonte, e o segundo alinhamento, ele trata tudo sobre a fonte, esse aqui trata tudo sobre alinhamento. Em outra oportunidade nós vamos trabalhar tudo sobre número, estilo, células e edição, tá? Em nossa próxima aula, provavelmente, ou na quarta aula, nós vamos fazer um gráfico dessa planilha que nós fizemos aqui. Desde já agradeço a sua atenção, espero que tenham gostado da aula. É uma aula simples, mas repito, é para pessoas que não conhecem as bases do Excel, tá? Se você conhece o Excel, essa aula não é adequada para você. Eu estou buscando atender essas pessoas que não têm nenhum conhecimento. Espero que tenha ajudado. Eu me importo com essas pessoas que têm se inscrito no canal, fico muito feliz por isso. Agradeço a atenção de todos, mandem e-mail, escrevam, compartilhem, participem dessa comunidade e deem sugestões se for o caso. Agradeço a atenção de todos, tenham uma boa noite no nosso caso. Até a próxima aula.